Meu nome é Marisa e esse ano de 2013 eu fui convocada pela associação para trabalhar com os desbravadores como regional da Penha até São Francisco do Sul. Temos 8 clubes e no dia de hoje o nosso coração fica dividido porque a gente gostaria de estar vendo, queria ser uma mosquinha para estar em cada igreja que tem um clube nesta manhã, fazendo algo especial e mostrando aquilo que eles aprendem no decorrer do ano e trazem hoje para o Dia Mundial. Eu não sei se vocês observaram, mas teve um desbravador que mandou só o uniforme. Por que será? Nós vamos saber o porquê que ele mandou só o uniforme. Quantos estão sentados aí um dia já foram no desbravador? Levanta a sua mão. Amém. E vocês não têm o desejo de voltar? Não tem glóbulos triangulares vermelhos pulsando nas veias de vocês? Há 19 anos atrás, eu me batizei no sábado 22 de outubro de 1994. Então, esse ano vão fazer 20 anos. E quando eu saí na porta para receber os cumprimentos, o diretor passou por mim, pelo meu esposo, e disse: amanhã de manhã eu quero vocês dois aqui para vocês participarem do clube. E eu disse: o que é o clube? Ah, você vai ser conselheira. O que é ser um conselheiro? Não te preocupa, vem amanhã, a gente explica como é que funciona. Eu não era da igreja, eu nasci numa igreja católica. Eu participei de tudo que você possa imaginar da igreja, de coral, grupo de jovens, fui catequista. E agora eu estudei e fiquei analisando a igreja adventista por uns longos 5 anos até tomar a decisão de ir aos pés de Jesus e dizer: estou pronta, é isso que eu quero, realmente eu reconheço que a Bíblia está escrito dessa forma e é assim que eu tenho que caminhar. E daí chegamos no domingo de manhã, eles frequentavam um horto na cidade de Niterói, no Rio, e nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E daí chegou aquele monte de criança, o diretor botou tudo em fila. Eu falei: que bonitinho, parece um monte de soldadinho, né? Por mim mesmo, eu já tenho um amor especial por fardas, né? Tanto que eu casei com um militar, meu esposo também é militar da Marinha, aquele jovem senhor de cabelos brancos, blusa azul, o nome dele é Gessé. Então já tinha assim estava na veia já esse negócio de farda, né? Os meus irmãos, só o mais velho não foi militar, os outros todos foram, um do exército, outro da marinha, outro polícia militar. E eu dizia para o meu pai: pena que na minha época a mulher não podia entrar para as forças armadas, né? E meu pai não tinha condições de pagar um estudo maior, porque daí depois, já no finalzinho, né? Se tivesse uma faculdade podia entrar. Mas Deus permitiu que um dia eu usasse uma farda e tivesse um amor imenso por ela. E digo para vocês assim, que ano após ano, chega dezembro e eu digo assim: no ano que vem eu vou descansar. Estou cansada. Desbravador domingo de manhã, eu tenho que viver no dia de domingo, né? Passear na praia, visitar um amigo. E daí chega domingo, 8 horas da manhã, você olha para o guarda-roupa, ele parece que está abrindo as portas. Coloca seu uniforme, vai lá. Vai lá que as crianças estão esperando. E hoje eu não era para estar aqui também, né? Eu comentei com o Rudimar, nós estivemos na convenção juntos e ele nos convidou para estar aqui esta manhã. E eu estou prestes a fazer uma cirurgia e estava tudo sendo encaminhado. Eu teria que estar ontem, na verdade, no Rio de Janeiro, porque sou dependente de Marinha, do Hospital de Marinha lá. Mas Deus, aquela frase diz assim: Deus escreve certo nas minhas tortas. Eu, quando recebi a mensagem que eu tinha que estar lá ontem, eu disse: Senhor, mas eu vou ter que viajar com meu lenço, porque como é que tu vai me deixar no Dia Mundial do Desbravador, minha primeira caminhada como regional, e eu vou estar dentro do hospital? Senhor, tu não me ama. Eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ter que levar meu lenço. Eu até falei para ele por telefone, falei: Rudimar, eu vou ter que levar meu lenço, porque pelo menos eu vou estar olhando o lenço e lembrando que vocês vão estar fazendo algo. E daí no meio da semana a menina me liga e diz assim: Marisa, houve um erro. Tinham 2 pessoas para fazer a cirurgia e eu não li a folha por inteiro e não é você que vai. Falei: opa.
Mas aí eu tive que ir ao médico essa semana ainda, tive que fazer um exame emergencial na quinta-feira. E peço que os irmãos orem, eu quero fazer essa cirurgia aqui em Joinville, eu não quero ter que ir para tão longe, porque se eu for para lá eu vou ficar de 12 a 15 dias fora de casa. E daí eu fico longe das minhas crianças também, assim que eu considero isso. Agora, era só um clube de 35, agora são 8 clubes, então aumentou. E eu amo essa turma. E não é só aqui, tem aqueles que eu já passei por outras cidades, então a gente mantém contato. Mas parece que nessa manhã, queridos irmãos, um desbravador enviou a sua roupa. Ele não quis vir participar. Talvez você esteja olhando para o lado e fique imaginando quem será esse corajoso que mandou o uniforme e disse, olha, entrega lá para o diretor e diz para ele que eu não vou. Existiu alguém na Bíblia que também era líder, que também estava à frente de um exército, e que um dia tirou a sua farda e mandou só a sua farda, e não teve coragem de lutar na frente do seu exército. Antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, vamos curvar as nossas frentes e orar. Prontos e orar. Querido e amado Deus, vamos estudar agora a Tua Palavra. Dá-nos o Teu entendimento. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades. E se estamos falhando com as nossas crianças, querido Pai, dá-nos sabedoria para lidar com aquilo que ainda não sabemos. Continue conosco, eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora para ler eu preciso do meu amigo, porque sem ele não leio nada. Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e apenas 2 versos, 38 e 39. Na minha Bíblia eu leio assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Será que foi Davi que mandou o uniforme para nós? E ele não conseguiu andar com esse uniforme? Mas nós falamos de desbravador nesta manhã. Alguém por aqui nasceu em 1926? Olá, próxima essa data? 1930, 1935. Mas imagine, queridos, que em 1906 alguém recebeu informações sobre os escoteiros, fez um curso e chegou para os jovens da igreja e disse para eles: vamos fazer um acampamento. E agora imagina aqueles pais, os filhos nunca tinham saído para acampar e os pais ficaram se perguntando. E naquela época, um dos primeiros acampamentos, eles ficaram 10 dias. Você sabe o que é 10 dias no acampamento? A gente fica 3 e acha que é uma tortura. Né? Nosso primeiro e segundo dia está pedindo para acabar. No último dia a gente não podia ter mais 2, né? Agora imagina, e aqueles pais se perguntavam: mas quem vai ser responsável pelos meus filhos? Pelo meu filho, pela minha filha? E se passar mal? E se ficar doente? Se tropeçar? Se cair? Se machucar? Se bater? Calma, calma. Troca de provador. É normal. Olha que maravilha, né? Alguém já socorreu, os desbravadores estão sempre prontos para isso, para socorrer. E essa é uma preocupação daqueles pais. Quem iria cuidar dos seus filhos? E se eles passassem mal? Até parece que coincidiu na hora que eu falei com a sua mama, né? E se eles caíssem, se machucassem? Por que eles tinham que acampar?
jovens, já não tinha as programações da igreja, por que tirar os jovens de dentro da igreja e levar para o acampamento? Qual era o intuito? O que eles queriam com isso? Em 1926, nem meu paizinho, que faleceu há poucos meses, era vivo ainda nessa data, há mais de 80 anos. 16 para 90 anos desse primeiro acampamento. E naquela época os jovens eram chamados de missionários voluntários. Não havia clube de desbravador. Nem sequer havia passado na mente deles essa ideia de ter um clube de desbravador. Mas aí se pergunta, mas o texto de hoje não fala de recreação, não fala de acampamento, não fala de diversão, porque muitos têm o acampamento como uma diversão. Mas o nosso texto de hoje, ele fala que uma parte da montanha, o exército dos filisteus, estava o exército dos filisteus, e na outra parte, o exército de Israel. E entre os dois existia um vale. Então, dentre as tropas dos filisteus, saiu um paladino chamado Golias. Ele veio de Gate. Sua altura era de 6 côvados e 1 palmo, equivalente a 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Ele gritava ao exército de Israel, dizendo: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um de seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora, exército israelita, mandem alguém para lutar comigo. Mas não havia um homem para lutar com Golias. Em Israel, todo o exército, incluindo Saul, seu líder, ficou amedrontado com essa proposta. Imagine um homem com quase 3 metros de altura. Quem teria coragem de sair e enfrentá-lo e lutar com ele? Alguém mandou a sua vestidura para cá. Alguém que não teve coragem de lutar. Então, Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na sua cabeça e lhe deu uma couraça para vestir. Ou seja, Saul vestiu Davi com sua própria armadura. Imagine agora o nosso diretor pegar o seu uniforme e pegar uma criança que nunca foi desbravador e dizer para ele: veste o meu uniforme e vai dirigir o clube. Nesta manhã vai ter reunião. E você tem que colocar ele em uniforme. E você tem que dar ordem unida. E você tem que passar uma especialidade de primeiros socorros. O que vai acontecer? Essa criança nunca foi desbravador. Ela não conhece nada do manual. Não sabe nada dos ideais. Como que ele vai conduzir um clube? Por isso, os desbravadores entram com 10 anos. E vão crescendo. E aqueles que tomam amor pela farda, com certeza, ele deixa de ser um desbravador e passa para a diretoria do clube, para agora ajudar a comandar outro. Saul pegou a sua farda e mandou com que Davi vestisse. Pensemos que Davi não era um menino de 10, 11, 12 anos, porque como que Saul iria pegar a sua farda e dar para ele vestir? Ele provavelmente era um jovem de 17, 18 anos, esmirradinho, magrinho, mas foi um jovem escolhido por Deus para guiar o rebanho. Foi um jovem escolhido por Deus para no futuro ser rei de Israel. Pergunto a vocês, quem deveria estar diante de Golias? Não seria o seu rei, Saul, que foi escolhido para comandar um povo? Não seria o líder do exército que deveria estar à frente? Por que mandar aquele jovem? Vamos ver algumas coisas dessa história, tão conhecida e favorita de muitos, na história de Davi e Golias. Os israelitas queriam ter um rei, assim como tinham as outras nações. Então, Deus pediu que Samuel buscasse o futuro rei de Israel.
texto que eu vou ler aqui está na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim, está em 1 Samuel 10, 17 a 23. Se alguém quiser acompanhar, mas eu vou ler do jeito que está escrito na linguagem de hoje. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Eterno, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que o maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje, vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de família. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Macre foi indicada. Aí os homens da família de Macre avançavam, e Saul, filho de Quis, foi então indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram ao Deus Eterno: existe alguém, uma outra pessoa? Existe. Ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Eterno. Então eles correram e trouxeram Saul. Ele era o mais alto de todos, aparecendo nos ombros para cima no meio do povo. Ou seja, Saul era o homem mais alto em todo Israel. Do seu ombro para cima, ele era o mais alto. Então todas as pessoas eram do seu ombro para baixo. Quem deveria enfrentar o Golias, então? Será que ele não era Saul que tinha que enfrentar o Golias? Porém, meus queridos, os covardes apenas enviam as suas roupas. E Saul estava apenas enviando a sua roupa. Ele foi um covarde. Sabe por que ele foi covarde? Porque Saul não confiou em Deus. Se ele tivesse confiado em Deus, ele não tinha mandado a sua vestimenta. Ele teria ido lutar com o gigante. Voltando à história dos desbravadores, em 1922, foi introduzida na sociedade dos missionários voluntários as classes progressivas de amigo e companheiro. Posteriormente, os jovens que concluíssem os requisitos seriam premiados com um bottom ou uma insígnia. Já em 1935, foram introduzidas as honras vocacionais, que hoje nós conhecemos como especialidades. E naquela época, as especialidades eram mecânica de automóvel, estudo das aves, narração de histórias cristãs, evangelismo pela concordagem, arte culinária e algumas outras, eram muito poucas. Desde então, têm surgido outras especialidades. E em 1958, Skinner introduziu a medalha de prata e a medalha de ouro. Só quem é desbravador entende como que consegue uma medalha de prata e uma medalha de ouro. Para você saber, eu vou deixar curiosidade. Você vai ter que se informar com os desbravadores. Como é que você faz para ter uma medalha de prata e uma medalha de ouro? Todos os reconhecimentos, honrarias, insígnias de muitas cores podem ser obtidos pelos desbravadores para adornar brilhantemente o seu uniforme. Realmente é bonito observar o uniforme, né? A gente chega e daí os desbravadores estão na volta: mas como que você tem tudo isso? Como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu aquilo? É muito empenho. São noites acordadas. Eu já passei muita noite pensando como é que eu vou fazer para passar essa especialidade. Tem um acampamento para ir. O que é que nós vamos fazer no acampamento? O Dimar sabe o que eu estou falando. Vou até mexer com ele, até perder uns fios de cabelo de tanto pensar, esquentar a cabeça para saber o que fazer numa reunião de clube e como manter esses desbravadores ocupados. Não foi, Dimar? Foi os desbravadores, vou te ajudar, isso não é hereditário. Os meus estão ficando brancos. E eu honro a Deus por isso. Porque com esses cabelos brancos Ele tem me dado força, coragem e um pouquinho de sabedoria para ajudar a trabalhar com as nossas crianças. O bom desbravador, ele apenas não ostenta o seu lenço, a sua
sua faixa cheia de insígnias, mas ele tem algo muito mais importante, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Levar a mensagem a todo mundo na sua geração. Levar Jesus àqueles pequenos de 10 a 15 anos e a seus pais que ainda não conhecem Jesus. É muito mais que colocar uma farda. Porque se fosse simplesmente colocar uma farda, nós iríamos lá comprar um tecido, fazia a farda, comprava todas as especialidades, colocávamos nela e pronto, ficou pronto. Não. Ninguém coloca nada na sua farda pelo qual não lutou, pelo qual não conquistou. Teve que passar algumas horas estudando, teve que passar algumas horas fazendo algumas atividades para conquistar algo, para deixar sua farda cada vez mais bonita. Trajando um uniforme ou não, todo aquele que um dia tomou a decisão de ser um desbravador, ele leva no seu coração para sempre a honra de um dia ter sido desbravador. Quem levantou a mão? É ou não é? Quando você vê os desbravadores entrando na igreja, quando você vê eles numa reunião, dá ou não dá uma vontade de falar com eles de novo? De saber o que está acontecendo, quais são as novidades. E você que nunca fez parte, dê-se uma oportunidade. Você não precisa entrar no clube se não quiser. Mas fique sabendo o dia que eles se reúnem. Venha participar, venha assistir uma reunião. Vê o quanto é importante, o quanto é agradecido, assim, é louvado a Deus por esse trabalho que é feito. É um trabalho voluntário. Salvar do pecado e guiar o serviço. Domingo de manhã ninguém manda o seu uniforme, botar as criançadas no uniforme. Não, nós vestimos o nosso uniforme. E tem uma parte da lei que diz assim: ir aonde Deus mandar. E Deus às vezes nos pede para ir em cada lugar, para fazer cada atividade que você diz: eu não tenho coragem. No ano passado nós participamos de um campuri de líderes, e o pessoal de Arapari estava lá também, e nós subimos a serra. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi que Deus tinha me dado uma força além do meu limite. Foram 12 quilômetros de subida, e, queridos irmãos, eu tenho 5 hernias de disco que eu desgaste na rótula do joelho. E quando eu boto esse lenço, a dor vai embora. Eu não sei o que acontece, mas eu consegui fazer toda... Eu não desci. Meu joelho daí inchou muito, eu não consegui descer, eu peguei uma carona de carro. Mas não tem distância. Não tem obstáculo. Deus nos dá uma força além do comum. E nós vamos ver a força que ele deu para o menino Davi. Continuando a nossa história, em 1 Samuel 17:39 diz assim: Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura, tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar aquelas coisas. Então ele disse para Saul: não consigo andar com tudo isso. E Davi então tirou toda aquela armadura. Ele não estava acostumado com aquela armadura do rei. Ele nunca tinha entrado para o exército. Pegue o uniforme, dê para quem nunca foi desbravador e diga para ele assim: vista o uniforme. Ele vai botar a camisa, a calça ou a saia como a mina direita. Mas talvez ele não sabe em que lado que ele vai botar a faixa. Ele não sabe o que vai na frente da faixa, o que vai atrás da faixa, o que vai no bolso da camisa. Pega uma roupa comum e diga para ele: monte aqui o uniforme. Ele não vai saber. Davi não sabia o que fazer com aquela armadura toda. O pastor que nos escreveu essa meditação de hoje, ele disse que quando ele era criança, a professora da escola sabatina o levou a pensar que Davi era um menino. Mas ele, como eu, creio que Davi era um jovem de mais ou menos 16 a 18 anos, só que era esmerradinho, magro, não era um menino de 12, 13 anos. Porque senão ele jamais teria permitido a entrada dele no exército, ele teria entregado a comida para os seus irmãos e teria tido que sair fora. Davi foi sincero. Ele disse: eu não consigo andar com tudo isso, rei. Está vendo? Olha o peso. Olha a sua altura e olha a minha. Olha como seus músculos são fortes. Olha como eu sou esmirradinho. Eu nunca tive no exército. Eu não sei
como usar. Davi não tinha, provavelmente, a altura de Saul, nem tampouco o físico de Sansão. Mas o que a Bíblia diz de fato é que Saul, Sansão e Davi, eles tinham boa aparência. Mas o que significa ter boa aparência? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. 1 Samuel 16, verso 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, mas o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o seu coração. Talvez você chegou numa idade e disse assim: mas por que eu nunca fui desbravador? Porque Deus sabia que no seu coração talvez você não fosse curtir aventuras, dormir numa barraca, pegar sereno, pegar chuva, voltar para casa cheio de lama. Talvez isso não estivesse no seu coração. Talvez você pensasse assim: eu seria um bom desbravador, eu poderia. Mas Deus conhece o seu coração. E Deus conhece o seu coração de tal modo que com certeza tem alguém que pode estar pensando nesse momento: eu estaria pronto para fazer esse trabalho. Golias confiava na sua armadura. Porém o menino Davi confiava na confiança que ele tinha em Deus. A mesma atitude de Golias foi a de Saul. Confiou apenas na sua armadura. Golias confiou em seu capacete de bronze, em sua couraça, na sua espada, e por isso os deu para Davi, para que ele vestisse. E ao se acovardar, apenas queria enviar sua roupa. Saul apenas enviou para dizer assim: ele vai lutar, mas se ele vencer, ele estava vestido com a minha armadura. A diferença entre Saul e Davi foi que Saul foi chamado do arado porque os anciões de Israel clamavam com urgência por um rei, e ele teve pouco tempo para se preparar. Davi foi chamado enquanto apacentava as ovelhas, e quando ainda era bem jovem, e dessa forma teve mais de uma década para se preparar para a ardua tarefa como chefe de 12 tribos. O bom desbravador não está acostumado a confiar em sua educação, em seus dons, em seus talentos, em seu dinheiro, em sua posição, em suas especialidades recebidas, não porque ele chegou a líder, ele também não deposita sua confiança no seu uniforme. O desbravador, ele deposita sua confiança em Deus. Essa é a nossa verdadeira armadura. A igreja tem nos colocado muitos propósitos na nossa frente. Semana passada foi entrega de DVDs ou livros? DVDs aqui? Não? Ainda tem essa tarefa pela frente. Na semana passada, a maioria das igrejas passaram entregando os DVDs. Deus não pede para qualquer um fazer o seu trabalho. Com certeza o diretor não vai dizer assim: vocês estejam lá a tal hora, mas eu não vou. Ele jamais convoca para uma reunião sem que ele esteja presente. Davi se vestiu como de costume naquele dia, no grande dia que ele aceitou lutar com o gigante. Botou sua roupa normal, pegou sua funda, 5 pedrinhas e foi para a batalha. O gigante veio todo imponente com a sua armadura, com capacete, com espada e ainda rindo dele. Que? Mandaram você tão pequenininho para lutar comigo? Cadê sua armadura? Cadê sua espada? Cadê seu capacete? E Davi foi sincero e fiel. Ele disse: eu luto pelo Senhor Deus, o Deus de todos os exércitos, e Ele vai me ajudar a vencer. De que adiantou toda aquela armadura de Golias? De que adiantou toda aquela parafernália, podemos dizer, capacete, cinturão,
Alguém tão pequeno e apenas com aquilo que ele cria mais no seu coração, que era Deus, foi para a luta. A história de Davi e Golias é um dos relatos bíblicos favoritos de todos os tempos. Ainda que do ponto de vista estritamente humano, o relato é maravilhoso. Exemplo de como o perdedor, sem esperança, sai vitorioso. De como o jovem valente, que contra todas as expectativas, sai vitorioso. Mas para aqueles que creem na providência divina, é muito mais que uma história. Trata-se da evidência de que Deus pode transformar uma funda e 5 pedrinhas em um elemento maior que qualquer coraça, que qualquer espada, que qualquer armadura humana. Neste ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra 150 anos de história. Em 21 de maio de 1863, foi organizada a Associação Geral. O nome Adventista do Sétimo Dia foi proposto por David Reis, o primeiro adventista de Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, berço do adventismo. David ficou conhecido como o homem mais honesto da sua região, porque atuando como vendedor, devolvia até o último centavo de dólar a seus clientes. É maravilhoso saber que o homem mais honesto da região foi quem propôs o nome da nossa igreja. Jovens bravadores, sejamos honestos com o nosso traje. Que nossos uniformes e emblemas sejam vestidos com a graça de Deus. Que não sejamos covardes ao somente enviar a nossa roupa, assim como Saul. Cristo veio a esta terra e se vestiu com o sangue para vencer o inimigo. Nós, como verdadeiros bravadores, devemos nos vestir diariamente da sua graça para vencer os gigantes que nos apresentam a vida. Façamos do nosso Senhor a nossa couraça, a nossa armadura. Quando o diretor chamar você para estar na reunião, para participar de um culto especial, não mande seu uniforme, venha com ele. E se você tem desejo de vestir esse uniforme, fale para o Rudimar, só. Talvez eu não queira vestir o uniforme, botar essa camisa branca, a calça ou a saia verde, mas eu quero vestir esse uniforme de uma outra forma. O que o clube está precisando? Será que tem algum desbravador ainda que não tem uniforme? Eu posso ajudar a uniformizar esse desbravador? Será que o clube está precisando de alguma barraca e eu poderia ajudar a comprar essa barraca para o clube? Vira e mexe, ele sai para acampar. Ele sai para fazer um final de semana de treinamento. Eu não quero ser desbravador, talvez você esteja pensando. Mas você pode ajudar alguém a ser um desbravador. Você pode ajudar alguém a vestir a armadura de esperança. E no seu coração você ter a certeza que se essa criança, através do seu apoio, estiver pronta para ir para o céu, você já fez o seu trabalho, mesmo distante. Mas se você disser assim, mas eu não tenho condições financeiras de ajudar, ore pelo clube de desbravador. Nós precisamos de muita oração. Nós que trabalhamos com crianças de 10 a 16 anos, 15 para 16, nós sabemos o quanto é difícil. Tem uma idadezinha muito boa, tem uma idadezinha muito rebelde e tem uma idadezinha muito difícil. Só as orações, meus queridos irmãos, para ajudar o diretor a conduzir as crianças. Só as nossas orações. Pensem, domingo de manhã os clubes estão reunidos lá. Não é porque o diretor não tem nada para fazer. Ele tem uma família, ele tem filhos. Provavelmente se tivesse alguma coisa para organizar na sua casa, mas ele tem amor ao lenço, ele tem amor à causa. E um dia ele decidiu salvar do pecado e guiar no serviço. Se você ainda não deu seu apoio total ao seu diretor, ainda é tempo. Vista a armadura, vista no seu coração. E se você já fez parte do clube, ainda tem esse desejo no seu coração,
Por mais que você não queira colocar esse uniforme, diga: estou presente, estou orando, quero ajudar. Se você não sabe o que fazer, o diretor sabe no que ele precisa, no que o clube precisa. Não apenas diga: lá estão aquele povo de lenço amarelo, e já estão os bravadores de volta na igreja. Esse é o futuro da sua igreja. Não deixe essas armaduras serem deixadas por aí, mas ajude a conduzir esses pequeninos, porque o futuro da nossa igreja está na mão deles. Não permita que a armadura fique vazia, mas que exista alguém que possa usar essa armadura, que possa vestir essa vestimenta e saber que está protegido pela mão de Deus, como Davi, e que ele possa continuar a lutar pelos inimigos que estão lá fora. Se nós não abraçarmos as nossas crianças e mostrarmos para elas que só Jesus as pode proteger, o inimigo está lá fora de braços abertos, querendo colocar a armadura dele nas nossas crianças. Não permitamos. Esse é o meu desejo, que possa ser o seu também. Amém.